Bom, imagine você acordar no seu 40º aniversário, no meio de uma viagem que você não quer fazer, não queria fazer, ao lado de uma pessoa que você também não ama mais, com um trabalho que você odeia, você não acredita nele. E aí tudo desaba na sua mente. Você percebe que fez tudo certo, mas nunca escolheu de verdade a sua própria vida. E aí, esse momento é o fim da etapa número 1 da vida, que é a fase do imitador. E muita gente não sai dela. E entender essa etapa é muito simples. Nós nascemos indefesos. Nós não sabemos andar, nem falar, nem nos alimentar. A única forma da gente aprender é observar e imitar as outras pessoas. E aí primeiro a gente aprende o básico, aprende a andar, aprende a falar. Depois a gente aprende habilidades sociais, né, comunicação. E o objetivo da etapa 1 é nos ensinar a funcionar na sociedade. Os adultos ao nosso redor, seja nossos pais, avós, enfim, pessoas importantes no nosso meio, mais velhas, nos ajudam a desenvolver essa autonomia. Só que nem sempre é isso que acontece. Alguns adultos punem nossa independência e outros simplesmente não apoiam nossas escolhas. E aí ficamos presos. Imitamos os outros sem parar. Vivemos o sonho deles. Seguimos as regras deles. E aí a gente vive tentando agradar, apenas para a gente não ser julgado, né? E em pessoas emocionalmente saudáveis, a etapa 1 geralmente ela acaba na adolescência. Mas aí muitas pessoas, como talvez seja o seu caso aí, que está me assistindo, tenha chegado aos seus 40 anos, próximo ali, e ainda não tenha saído dessa etapa. Um dia você acorda e vê que nunca viveu por si mesmo. E a única forma de você entender isso é você avançar e entender que não dá para você viver através das outras pessoas, através da aprovação delas. Você precisa se posicionar, se desenvolver, ter autonomia, ter identidade. Porque se você vive em função da validação das outras pessoas, isso é extremamente exaustivo e, sinceramente, você vai se arrepender depois. E enquanto você baseia suas decisões e opiniões no que os outros pensam, você nunca saberá quem você realmente é. Então, quando a pessoa finalmente encontra coragem, né, cria coragem de viver sobre os seus próprios termos, aí ela entra na segunda etapa. A segunda fase da vida, a etapa número 2, o explorador. Então, se na etapa número 1 a gente aprende a se encaixar, a etapa 2 é como você descobre como você se torna uma pessoa única. E aí aqui você começa a tomar decisões por conta própria. E aí você começa a testar os seus limites, a entender quem realmente você é. E essa é a fase clássica da juventude, né? Experimentação, impulsividade, escolhas minimamente questionáveis. E aí a vida vira um laboratório. Novos lugares, novos amigos, novas substâncias, novas experiências. A etapa número 2 é um processo de descoberta. Testamos coisas erradas, erramos feios em algumas, acertamos em outras. O importante é você observar o que funciona e aí você segue em frente. Porque essa fase é sobre descobrir os nossos valores. O que realmente importa, né? O que estamos dispostos a nos comprometer? O que estamos dispostos a ser? A psicologia nos mostra que se você vive conforme os seus valores, a sua vida melhora. Melhora o seu bem-estar, você tem uma paz interna. E isso te mantém motivado a seguir em diante nos próximos desafios. Só que nessa busca a gente começa a esbarrar nas nossas próprias limitações, né? E ao contrário do que muitos dizem por aí, quando você encontra as suas limitações, isso é bom, porque você sabe onde você precisa evoluir. E você nunca será bom em tudo, e tá tudo bem. É assim mesmo, faz parte da vida. E tem coisas, geralmente coisas prazerosas, são boas por um tempo. Viajar, sair, festas, são boas por um tempo. Só que depois de um tempo, isso vai perdendo um brilho. Quanto mais você busca prazer e novidade, tudo isso vira rotina. E aí chega uma hora que você se pergunta, o que eu estou fazendo com a minha vida? E aí, nesse momento, você consegue entender qual é o verdadeiro valor do tempo. E aí você percebe que precisa focar nas pessoas e nas coisas que realmente importam na sua vida. E aí, quando você tem essa consciência, você vai partir para a terceira etapa da sua vida, o construtor. O poeta Charles Bukowski, ele falava, encontre o que você ama e deixe isso te matar. Tudo que você ama está te levando de alguma forma para a sua morte. Então a pergunta é, pelo que você está disposto a morrer? E aí essa etapa é para você consolidar a sua vida, abandonar o que é raso, o que é desperdício, aprofundar relações que valem realmente a pena, dobrar a aposta naquilo que você sente que realmente importa.
Pode ser um trabalho, uma causa social, uma arte, uma missão de vida. A etapa número 3 geralmente dura dos 30 até a sua aposentadoria. E é nessa etapa que você constrói algo, uma família, uma carreira, um legado. Só que algumas pessoas se perdem e não sabem parar. Eles ficam presos na ambição eterna, buscando controle, poder, validação. E aí eles nunca chegam lá. E aí entra a quarta etapa, que é o mentor. Quarta etapa da sua vida. Todos nós tentamos construir um projeto de imortalidade, algo que sobreviva à nossa morte. Nós queremos deixar um legado, algo que diga: eu estive aqui, eu fiz a diferença. Por isso que reis antigos, faraós, imperadores construíam estátuas, construíam monumentos, travavam guerras para que eles se tornassem imortais na história depois que eles partirem. E a etapa 4 é quando você se dá conta que você não tem mais energia para construir. E tudo bem, agora o seu papel é outro. Você não é mais o herói, você agora é o mentor. Você é quem ensina, é quem apoia, é quem transmite o que aprendeu. E sabe um paradoxo? É nesse momento que a sua influência pode se tornar ainda mais permanente. Porque a etapa número 4 nos ajuda a lidar melhor com a ideia da morte, com o medo de sermos esquecidos, com a dor de desaparecer. E algumas pessoas lutam contra isso. Outras pessoas desistem cedo demais. Pessoas sábias aceitam. Elas se transformam em guias e deixam algo muito maior do que elas mesmas. E essas transições, elas nem sempre são suaves. Na verdade, quase nunca são. Geralmente, a gente só muda de etapa quando tem uma grande perca. Um trauma, uma dor, um fundo, uma doença. E aí nós reavaliamos nossos valores. E aí entramos nessa etapa número 4. Só que, assim, ó, cada fase ela não substitui uma outra, ela transcende. Porque, por exemplo, na etapa 2 você ainda quer validação, mas você se importa mais com seus valores. Na etapa 3 você ainda se descobre, mas você prioriza mais alguns compromissos, algumas responsabilidades. Na etapa 4 você ainda quer fazer, mas aprende que deixar os outros fazer e guiá-los também é poder. Então, crescer, no fim das contas, é isso. É reorganizar os seus valores, aceitar as suas limitações, escolher onde você coloca a sua energia. Então, se você está perdido em alguma dessas fases, ou tentando sair de uma, eu te convido a assistir os outros vídeos desse canal aqui. Muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo.